convidado do Câmara Entrevista de hoje é o delegado Cristiano Rita, responsável pela Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a DEFREC. Obrigada por ter aceito o nosso convite, delegado. Hoje vamos falar então um pouco sobre as grandes operações que o senhor vem coordenando de combate ao tráfico de drogas na cidade e também a sua trajetória profissional. Delegado, quando o senhor escolheu o direito como caminho, já tinha o objetivo de ser delegado ou apareceu o concurso como uma oportunidade? Bruna, apareceu como uma oportunidade. Quando eu terminei a faculdade, eu estava me preparando para alguns concursos públicos e no meio deles apareceu o concurso de delegado de polícia no Rio Grande do Sul. E como eu sempre quis trabalhar no Rio Grande do Sul, não queria sair do nosso estado, acabei fazendo o concurso aqui no Rio Grande do Sul e felizmente passei. Mas acho que foi mais obra do destino do que escolha pessoal mesmo. E o senhor chegou a trabalhar em outras áreas jurídicas antes? Eu trabalhei 3 anos no Poder Judiciário antes de ser aprovado no concurso. No final da faculdade e logo que me formei, eu trabalhei numa vara civil. E a DEFREC, por ser especializada, tem como principal foco o combate ao tráfico de drogas, né? Entre 2016 e 2017, a sua equipe fez grandes apreensões e 2 operações, a Lenhador e a Donatello, que desmantelaram as principais facções que movimentavam esse meio do tráfico. Como é que funciona o trabalho para cada operação? Quanto tempo é de investigação, mais ou menos? Bruna, essas organizações criminosas, esses grupos criminosos, cada uma tem as suas peculiaridades e por isso elas desafiam técnicas e metodologias próprias para a gente conseguir desmantelar ou conseguir atacar a atuação criminosa desses grupos. No caso que você comentou, a Operação Lenhador, ela foi uma operação que durou mais ou menos uns 6 meses de investigação no final de 2015 e em 2016, quando a gente deflagrou uma das fases da operação, que foi realmente a grande, que prendeu o principal líder dessa organização. Então, isso é um trabalho que vai desafiando, conforme a gente começa a investigar, a gente vai identificando quais são os desafios e isso se prolonga. Essas grandes operações, elas não são rápidas de fazer. Às vezes, parece que a Polícia Civil, a DEFREC, ela está num estado letárgico e que não está apresentando algum resultado, né? E aí, quando a gente vem com uma grande operação, justamente por conta disso, a gente tem que manter o sigilo. Tem que manter o sigilo, tem que produzir muita prova, porque a gente sabe que o trabalho da polícia é só o início. Depois isso vai para o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia, o Judiciário tem que julgar essas pessoas para que, enfim, eles possam ser condenados. Então, isso demanda uma produção de prova muito robusta, uma produção de prova que seja bastante contundente do nível de organização desses indivíduos, da própria atuação criminal deles, com apreensões de droga, com apreensões de veículos, de contas bancárias, tudo isso demanda, então, diversas metodologias, digamos, de trabalho, e conforme o tempo vai passando, a gente vai adaptando a nossa investigação para aquele grupo criminoso, mas eu arrisco dizer que entre 3 e 6 meses é um tempo de maturidade suficiente para que a gente possa conseguir desmantelar uma organização criminosa que já atua há algum tempo. Como é que surgiam esses nomes, assim, Operação Lenhador, Operação Donatello? Quem é que batiza as operações? Geralmente a gente faz uma eleição dentro da delegacia lá, o grupo que está investigando, e geralmente vinculado a Operação Lenhador, porque o líder era o responsável por uma lenheira. A Operação Donatello, esse grupo criminoso, um dos indivíduos desse grupo criminoso, ele costumava chamar os assaltos que eles iam fazer de pinturas, chamavam de pintores. Então a gente pegou alguns nomes vinculados às artes. Esse mesmo grupo criminoso, há uns anos atrás, eles tentaram fazer um assalto ao Trilegal aqui em Bagé, que a gente também conseguiu impedir que o assalto fosse feito, e aquela se chamou Operação Van Gogh. Então, todas elas têm alguma vinculação com algum fato da operação. Dentro da investigação. E quanto essas quadrilhas das quais a gente está falando movimentavam em valores por ano, mais ou menos? Eles movimentam, essas últimas atuações, eles movimentam bastante droga. A droga no mercado consumidor, ela tem um preço bastante alto. Para você ter uma ideia, uma pedra de crack custa R$10 para um usuário. Então, a gente vê o potencial lesivo que isso tem na economia de um viciado. Sim. Que para sustentar o vício ele acaba tendo que cometer outros crimes. Uma apreensão, a nossa maior apreensão até hoje foi 7 quilos de crack. Isso significa em mercado consumidor R$700 mil.
E isso é uma apreensão. Esses grupos movimentam entre 10 a 15 quilos de crack por mês. Então, tranquilamente, eles movimentam alguns milhões de reais por ano na nossa cidade, na economia da nossa cidade, e esse é um movimento nefasto para a economia da cidade, porque, na verdade, ele tira o dinheiro das pessoas que têm dinheiro e coloca ele nas mãos de traficantes que vão mandar esse dinheiro ou para Porto Alegre, ou para a região metropolitana, e que depois vai para o Paraguai, ou para a Colômbia, ou para a Bolívia, enfim. Então, esse dinheiro ele não circula dentro da nossa economia. Na verdade, ele é retirado da nossa economia para ser encaminhado para o crime organizado. E seria o crack, digamos assim, a droga carro-chefe dessas quadrilhas? O crack é uma das drogas mais lucrativas para essas quadrilhas. Então, ele acaba, e em razão do seu alto poder de vício, ele acaba sendo uma das drogas que a gente mais apreende. Até em Bagé a gente tem digamos, embora Bagé não seja uma rota de tráfico, né, a droga não passa por Bagé para ir para outros lugares, exceto talvez Dom Pedrito, ou Pinheiro Machado, as cidades na volta, mas a gente acaba fazendo grandes apreensões de droga, da droga que realmente vai ficar na cidade. O ano passado a gente foi a segunda delegacia que mais apreendeu crack no estado, e só perdemos para uma das delegacias do departamento especializado em Porto Alegre, e esse ano novamente a gente está em segundo lugar, só perde para uma delegacia do departamento especializado. Então significa que realmente a gente vê que o consumo de crack em Bagé é bastante alto. E quanto no total vocês aprenderam em drogas no último ano? A nossa média nos últimos anos tem sido entre 100 e 120 quilos de droga, entre maconha, crack e cocaína, que são as drogas que a gente mais apreende. Algumas outras drogas também, que daí não fazem um volume muito expressivo, como drogas sintéticas. Algumas semanas atrás a gente apreendeu lança-perfume também, não chegava a ser um volume muito expressivo. Agora a juventude parece que está retomando o consumo dessas drogas sintéticas, né? Lança-perfume, que era uma droga conhecida na década de 70 e 80. Mas não chega a fazer um volume muito expressivo aqui na nossa cidade. Que chegou a uma época até a ser liberado, né, num passado distante. A gente falando sobre a operação Donatello, né, ela prendeu 12 pessoas em diversas cidades do estado e ela trouxe à tona alguns elementos muito curiosos, né, como os membros com tatuagem específica de quem pertencia àquele grupo, tinha também funk de provocação, né? Então nos conta um pouco as curiosidades aí que vocês encontraram nessa organização. Essa organização, a Operação Donatello, ela visou desarticular a parte que eles estavam atuando no roubo. Essa organização até ela tem uma curiosidade interessante, porque o principal líder dela, digamos que a escalada criminosa dele começou com o roubo. Ele passou um bom tempo traficando. Depois que ele foi preso, ele passou para o tráfico de drogas, porque dentro do sistema prisional ele não tem como praticar o roubo. Sim. Então eles acabam migrando para o tráfico de drogas. E de lá de dentro ele começou a cooptar outros indivíduos para voltar a se capitalizar com o roubo. Então, ela é um mix, essa organização criminosa é um mix porque ela atua em várias áreas. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. E durante a investigação, realmente, a gente identificou que eles criaram um grupo, uma facção, que eles se chamam de Zona Leste, em razão da área de atuação onde eles viviam. Agora estão todos presos, então eles vivem no presídio. E de lá eles criaram, então, esse símbolo, essa tatuagem, que alguns membros já tatuaram no corpo, e isso é uma forma de divulgação, de dizer quem tá aliado, digamos assim, a eles. Isso é uma tendência assim que a gente vê vinda dos grandes centros, né? Porto Alegre, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm essa característica de se identificar perante o meio criminoso através de tatuagens. E então eles começaram a fazer isso. E aí também uma tendência vindo dos grandes centros é eles criarem essas músicas, esses funks, justamente para destacar a hierarquia do crime, e também como uma forma de se projetar ou de criar uma cisão, digamos assim, entre os grupos rivais, né? E nesse funk ele fala de um dos contra deles, que eles chamam, que é justamente o alvo da Operação Lenhador. E a gente tem a impressão, né, que tu falava agora da questão de dentro dos presídios, né, que sempre tem algum apenado envolvido, né, nessas facções, né, nesse tipo de crime. É isso mesmo? Sempre tem alguém dentro da cadeia colaborando? Bruna, em grande parte das investigações que nós temos, sim. O nosso problema, a nossa crise do sistema prisional, nosso sistema prisional ele praticamente faliu o nosso modelo de sistema prisional.
porque a gente não consegue, uma vez que a gente tira o indivíduo de circulação no meio social, colocando ele num presídio, a gente não consegue neutralizar a atuação dele. Então ele segue tendo contato com o mundo exterior através de telefone celular, através de visitas íntimas, enfim, e isso acaba fazendo com que de lá de dentro, com uma suposta segurança que eles têm lá dentro, porque eles sabem que eles não vão ser presos de novo, porque já estão presos, né? Então eles montam um escritório do crime dentro do sistema prisional, e de lá eles começam a coordenar a ação daqueles grupos, daqueles indivíduos que ainda estão na rua. E como os grandes líderes do crime, eles acabam sendo presos em algum momento, e aí eles têm bastante pena para cumprir em razão dos seus crimes, eles ficam lá por muito tempo. E aí, nesse muito tempo, realmente, eles começam a coordenar. Coordenar. A gente até está vendo um pouco isso na novela, né? Da questão do cara também que foi preso, envolvido com tráfico, e depois de preso ele se envolveu mais ainda, Exatamente. Né? A gente teve aqui, recentemente, no Rio Grande do Sul, uma operação da Secretaria de Segurança Pública, coordenada pelo Gabinete de Inteligência da Polícia Civil, em que a gente retirou dezenas de grandes líderes de organizações criminosas do Rio Grande do Sul para remeter eles a presídios federais. Os presídios federais, eles ainda têm um modelo prisional que permite que os indivíduos praticamente não tenham acesso ao mundo exterior. O sistema de bloqueio de telefones celulares é melhor, funciona bem. O sistema de visitas funciona bem, então isso dá alguma segurança de que os indivíduos, uma vez que eles vão para um presídio federal ou sejam colocados num regime disciplinar diferenciado, eles não tenham tanta influência assim no mundo exterior. Está vindo de todos os lados a tentativa de realmente acabar com essa questão do tráfico, né? Sem dúvida. O ano passado, na Operação Lenhador, vocês divulgaram que o grupo era um dos maiores do estado e o maior aqui da cidade. Aí, um ano depois, vocês já prenderam um outro grupo que estava tomando esse lugar. É possível acabar com esse ciclo do tráfico de drogas ou é um trabalho constante e sem perspectivas de fim? Como que vocês, dentro da polícia, veem essa questão? Bruna, o tráfico de drogas, ele existe porque existe consumo. Então, isso é simples. Legalizar a droga não vai resolver o problema do tráfico, assim como o cigarro é uma droga lícita que se chama, não resolve o problema do descaminho do cigarro, contrabandeado que vem do Paraguai. Então, enquanto a gente tiver consumo, a gente vai ter tráfico de drogas. O Uruguai legalizou as drogas e a gente segue tendo tráfico ilegal de drogas dentro do Uruguai. Então, não resolve o problema. Isso é uma preocupação social, é um problema de saúde pública e que tem que ser combatido através da segurança. Se a gente tiver, enquanto a gente não tiver uma política de prevenção de fronteiras, porque praticamente toda a nossa droga vem do exterior, enquanto a gente não tiver uma política de prevenção de fronteiras e investimento em segurança pública e também em saúde, em educação, a gente vai ter esse problema de ter que combater o tráfico de drogas a todo momento. Mas isso é o trabalho da polícia, dos órgãos de segurança pública. A gente não se furta a esse problema. A gente vai combater enquanto ele estiver atingindo as nossas famílias, enquanto ele estiver atingindo os nossos jovens. É para isso que a gente escolheu ser policial e é para isso que a gente faz o nosso trabalho todos os dias. E a DEFREC, ela não trabalha apenas com repressão ao tráfico de drogas, né, mas também com roubos e menores infratores. Já aconteceu de um investigado estar envolvido em mais de um dos tipos de crimes que vocês investigam? Seguidamente. Até na operação na Donatello teve uma questão interessante, porque no dia que a gente deflagrou a operação Donatello, um dos principais líderes, uma mulher, uma das principais líderes, ou a principal líder feminina, digamos assim, com ela a gente fez a maior apreensão de crack do ano. Então, realmente demonstra que esses grupos, eles têm o tráfico de drogas como o seu crime, digamos assim, de maior execução, e eles tentam se capitalizar através do roubo. E é justamente esse o problema, ou é justamente isso que a gente tenta combater. O tráfico de drogas, ele é um crime que na nossa região ele não é um crime violento. A gente não tem muitas disputas por tráfico de droga como a gente tem na região metropolitana, como a gente tem em grandes centros. Mas o roubo é um crime que a qualquer momento pode decorrer num latrocínio, ou pode ter uma fatalidade que não estávamos, que nem eles talvez estivessem esperando. Então a gente tenta coibir eles em todas as frentes que a gente conseguir atacar. E existe muita reincidência?
Existe bastante, Bruno. Principalmente desses grandes líderes do crime organizado, assim, os indivíduos quando eles começam a atingir uma posição hierárquica dentro da estrutura da organização. Uma organização criminosa é como se fosse uma pirâmide, né? A gente tem alguns indivíduos, talvez um ou alguns no topo da hierarquia, e eles vão montando camadas de organização para que eles possam ter capilaridade. A gente pode até dizer que alguns são organizados, que é tipo uma empresa, né? É como se fosse uma empresa. Deles. Como se fosse uma empresa. Justamente porque, no caso da Operação Lenhador, o principal líder, ele não traficava mais, ele não praticava aquele verbo de vender a droga, mas era ele quem coordenava a compra, era ele quem coordenava a distribuição e era ele quem capitalizava o grupo para que eles pudessem vender a droga. Então, realmente, eles vão tomando posições de disciplina, de hierarquia ou de mando dentro da organização criminosa que permite isso. E aí, quanto mais para cima da organização ele está, mais reincidente ele passa a ser, porque ele tem realmente que controlar o grupo, né? Nos últimos anos aumentou também o número de homicídios aqui na cidade, né? Apesar de tu não atuar nessa área diretamente, como especialista da área de segurança, a que tu atrela esse aumento? Bom, realmente, até o último estudo divulgado, Bagé era a 17ª cidade mais segura do Brasil, a cidade mais segura do Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos uma média de homicídios na faixa entre 10, 11 ou 12 homicídios. E nos últimos anos a gente já extrapolou essa... Esse ano já foram 12. Já foram 12. Estamos em agosto, então. Ainda temos tempo, infelizmente. Mas realmente a gente vê que esse número ele tem sido bastante elevado. A droga ela é um motor desses outros crimes e também do homicídio. Embora, assim, em Bagé a gente não tenha um homicídio decorrente do tráfico de drogas enquanto disputa de pontos de droga, enquanto disputa de comando ou de poder. A gente não nota isso muito nas investigações, mas a gente nota que tem um pano de fundo sempre vinculado ao tráfico de drogas, ou em diversos casos. Talvez a questão das dívidas, infusão de drogas. Exato. Então, isso tem se refletido em quanto mais a gente combate o tráfico, esses indivíduos eles vão migrando, digamos, a atuação criminosa e acabam indo para o homicídio que, enfim, é o crime mais grave que a gente pode ter. E o objeato, né, que já foi de competência da DEFREC, ele está sendo muito comentado. Essa semana nós tivemos um fato muito interessante, uma quadrilha também que foi desmantelada. Então, na tua opinião, qual é a solução para esse crime? Bom, realmente a gente tem um trabalho excelente feito pelo delegado Adriano e toda a equipe deles. Inclusive, na equipe tem policiais que são da DEFREC, que estão cedidos para essa força-tarefa. Eles têm feito um trabalho excelente, porque o abigeato, ele é um crime que é de difícil investigação, justamente porque ele ocorre no meio do campo, ele ocorre de madrugada. Então, esses indivíduos eles têm uma metodologia de trabalho que já funciona há muitos anos. Ele é um trabalho que demanda bastante tempo e bastante dedicação. E essa força-tarefa realmente ela foi criada e ela tem conseguido mostrar esses resultados de combater esses grupos, porque a gente sabe que o prejuízo que eles causam à economia, principalmente da nossa metade sul, que é baseada no agronegócio, ela é bastante expressiva, esse prejuízo. E o abigeato se combate com investimento em diversas áreas, na área da segurança, na área da fiscalização, porque esse produto, essa carne, ela tem que ser colocada em algum lugar, e nessa operação que a gente teve em Pelotas, deu para ver bem isso, porque alguns restaurantes da cidade, alguns bem conhecidos até, eram receptadores diretos dessa carne. A gente aqui em Bagé, na nossa região, a gente sempre tinha aquela ideia de que a nossa carne abatida aqui, ela era levada para Pelotas. E aí realmente esse grupo confirmou isso, né? Essa operação confirmou isso. Então, realmente, eu acho que o trabalho, que o combate ao abigeato, ele vem em investimento nessas áreas, na área da segurança, na área da fiscalização e na área da conscientização, até porque enquanto consumidor a gente não sabe se aquela carne que a gente está comprando tem procedência ou não, porque a gente não conhece como é que o dono do frigorífico comprou, como é que o dono do açougue comprou. Então, com fiscalização, a gente pode realmente diminuir esse prejuízo para os nossos produtores. Até porque muitos desses lugares em Pelotas são lugares bem frequentados, né? Lugares conhecidos. Jamais quem vai frequentar um restaurante desse se imagina de onde vem a carne que está consumindo. Sem dúvida. E outra operação muito marcante foi a de combate à lavagem de dinheiro e jogos, né? Aqui na cidade.
jogos ilegais, né? E como é que foi a atuação da Defrec nesse caso? Bom, o alvo dessa operação era um indivíduo muito conhecido na nossa cidade e por muito tempo a gente tinha dificuldade de iniciar uma investigação contra esse grupo. Por sorte, durante as nossas conversas, a Delegacia Regional de Livramento, de Santana do Livramento, a delegada Ana Tarouco, eles também estavam com um trabalho em andamento em razão desse grupo, porque eles também tinham algumas bancas, eles operavam uma parte dos jogos lá. E aí, com esse intercâmbio de informações, a gente passava aquilo que a gente tinha de informação para eles, e eles conseguiram, então, fazer um inquérito bastante robusto, com bastante prova. Tanto é que sempre se teve aquela ideia de que o jogo do bicho não dá prisão. Mas o jogo do bicho é um pano de fundo para outros crimes. Nesse caso, para uma organização criminosa que atuava em mais de 70 cidades do estado, ela era a maior banca da metade sul do Rio Grande do Sul. Eles atuavam na lavagem de dinheiro, porque o movimento financeiro desse grupo era muito grande, e também em até crimes violentos, como com a cobrança de devedores dos jogos e até a disputa por pontos de venda de anotação de jogo. Aquilo que a gente sempre imagina que exista no tráfico também existe e de forma bastante acentuada no jogo. Então, a delegada Ana e a equipe lá da inteligência de Santana do Livramento fizeram um trabalho sensacional, e a Defrec, por já conhecer o alvo e por já ter alguns trabalhos anteriores em andamento, a gente prestou o apoio sempre que eles precisaram. E até essa questão da informatização do jogo do bicho, né, que foi uma questão curiosa, né, nessa operação, assim. Sem dúvida, foi legal porque nos dias seguintes à operação, claro, a gente sabe que como isso movimenta dinheiro, o crime ele é baseado em dinheiro, é business, é negócio para todo mundo. Então, nos dias seguintes, por ter sido recolhido as máquinas de anotação de jogos e por ter sido fechado o data center que operava a distribuição, a coleta e a distribuição dos prêmios, eles voltaram a anotar no papelzinho aquele velho modelo, digamos, de jogo do bicho que a gente conhecia. E o trabalho deles tem sido desenvolvido para tentar ainda coibir, para que esses grupos realmente parem de operar esses jogos. E apesar das grandes operações, vocês também têm algumas dificuldades, né, operacionais, como o número de agentes, inclusive os delegados que precisam se dividir em mais de uma delegacia, e até dificuldade de estrutura, né? Aqui em Bagé isso afeta muito o trabalho de vocês? Afeta, Bruna. A gente tem visto um descaso com a segurança pública nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos. O fato de ter salários parcelados, isso desmotiva os policiais a trabalhar de alguma maneira. A carência de recursos humanos e a carência de recursos materiais, por vezes a gente fica sem combustível, por vezes a gente fica sem estrutura na delegacia. Todos esses problemas, eles são superados pelos policiais por amor e por dedicação àquilo que eles fazem. Em Bagé a gente tem uma característica de que os policiais, a maioria dos policiais são da cidade. Então a gente sabe que se nós deixarmos de fazer o nosso trabalho, quem vai sofrer vai ser a nossa cidade. Então, por amor e por aquele resgate que a gente tem, aquele compromisso que a gente tem, a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para que isso não afete a nossa cidade, as nossas famílias, os nossos amigos. Mas a gente tem visto um descaso muito grande com a segurança nesses últimos anos. O governo não tem atendido às nossas demandas mínimas, às nossas necessidades mínimas, e isso, sem dúvida nenhuma, afeta a segurança da população, que paga impostos altíssimos, que tem direito de cobrar tudo aquilo que deveria ser feito com o dinheiro que é pago em impostos. Teve algum caso que marcou mais na tua carreira? Bruna, essas operações eu gosto delas, assim, eu gosto desse desafio de identificar algo que acontece há muitos anos. A gente sempre tem, lá na delegacia, a gente tem uma lista de quem são aqueles criminosos que todo mundo diz que são criminosos há muitos anos e que nunca ninguém fez nada. Então a gente tem uma lista dessas pessoas e todos os anos a gente elege aqueles que a gente vai realmente investigar para desarticular a atuação deles. Eu acho interessante isso de você identificar uma metodologia de crime que existe há muitos anos, tentar saber como é que eles operam e aí mostrar que realmente com inteligência, com dedicação e com muita investigação a gente consegue
desfazer esse manto criminal que eles tentam se proteger. Essas são as minhas lembranças positivas, assim. Tem algumas negativas que ainda me abalam muito, assim. Crimes envolvendo sexualidade de crianças, isso me abala muito e eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns que realmente são marcas que a gente fica para saber ou para aprender o que não deve acontecer, principalmente no desenvolvimento dos nossos jovens. A gente vê do que o ser humano é capaz, né? E o senhor é natural aqui de Bagé, né? Que é uma cidade de médio porte, onde todo mundo se conhece. O senhor tem algum receio pela segurança, a sua ou a da sua família? O que lhe fez escolher trabalhar exatamente aqui em Bagé? Eu fiz o caminho inverso de que alguns profissionais fazem, né? Eu comecei na capital e depois vim para o interior para trabalhar na minha cidade. Justamente por conta desse compromisso, assim, eu acho que a minha cidade merece ter segurança. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma equipe boa de trabalho na Defrec. Os policiais da Defrec são excelentes, são sensacionais, profissionais abnegados que fazem o que for preciso para que a gente mantenha essa sensação de segurança que a gente tem na cidade. Bagé é uma cidade de médio porte, mas se a gente for comparar os nossos índices de criminalidade com outras cidades, ainda que um pouco maiores, como Pelotas ou Rio Grande, a gente vê que os nossos índices de criminalidade são bem menores do que o de Pelotas, embora a gente seja 1/3 do tamanho, a gente não tem 1/3 da criminalidade deles. Então a gente consegue, de alguma maneira, projetar essa sensação de segurança em resultados efetivos. E foi justamente isso que me fez voltar, saber que eu precisava fazer isso pela minha cidade, pelos meus familiares e tentar de alguma maneira fazer segurança pública em casa. E no seu ponto de vista, qual é o tipo de crime mais preocupante aqui na nossa região? Bom, a gente tem o abigeato porque é um crime economicamente preocupante, porque realmente ele atinge a nossa mola propulsora da nossa economia. Mas o que me preocupa mesmo é o tráfico de drogas, em razão de que os principais alvos, digamos, do tráfico de drogas são os jovens. Então, a nossa juventude, a nossa adolescência, ela está muito suscetível a isso, e se a gente não tiver um trabalho de prevenção e de coibir realmente o tráfico de drogas, a gente vai deixar a nossa juventude à mercê. O discurso de que os jovens podem fazer tudo, de que a legalização da droga vai permitir que as pessoas tenham consciência das suas escolhas, ele não se comprovou em nenhum lugar do mundo. Nos países desenvolvidos da Europa, ele não se comprovou. Nos países desenvolvidos da América, como os Estados Unidos, ele não se comprova. E países subdesenvolvidos, como o nosso e como o Uruguai, isso é um caos. Isso traz um problema muito maior. Então, se a gente não tiver uma política de prevenção no tráfico de drogas, eu acho que a gente vai criar uma geração, ou a gente vai fazer uma geração que vai ser destruidora para o futuro do nosso país. E o senhor já sofreu algum tipo de ameaça em função da profissão? Bruno, acontece, mas a gente, é o trabalho, esse é o nosso trabalho, e sempre que isso acontecer, a gente vai ter respostas cada vez mais duras, porque eu não faço isso por mim, eu faço isso pela segurança da minha cidade. Então, sempre que isso acontecer, a resposta vai ser ainda mais dura do que a gente vem fazendo. E já aconteceu de começar a investigar um crime e descobrir lá no meio envolvido algum amigo, algum ex-colega que teve a mesma criação, cresceu junto e de repente tem essa desagradável surpresa? A vida é feita de escolhas e a gente tem que assumir as escolhas que a gente faz. Alguns não fazem boas escolhas por uma série de motivos. E quando acontecer isso, o meu trabalho ele vai ser feito, independente de quem esteja do outro lado. E quais são os seus planos profissionais para o futuro? Eu pretendo fazer da Defrec o nosso carro-chefe, digamos, da região. Eu acho que a nossa delegacia tem um potencial muito grande em razão dos recursos humanos que a gente tem. A equipe é sensacional, os policiais são muito bons. Em Bagé a gente tem uma coisa também que eu não vejo em muitas outras cidades, que é uma integração que existe entre Polícia Civil e Brigada Militar, que permite que tudo isso seja feito. Todas essas operações que a gente comentou, todas elas foram feitas entre Polícia Civil e Brigada Militar. Em alguns centros, principalmente nos grandes centros, a gente vê
algumas situações de tensão, digamos, entre as instituições. Alguma rixa até às vezes, né? Alguns problemas institucionais, assim, mas em Bagé a gente tem um trabalho com o setor de inteligência da Brigada Militar que é sensacional. O intercâmbio de informações é que permite que isso... Teve um caso que foi bem interessante, foi um grupo de Porto Alegre que veio assaltar o Ponto Frio em Bagé. Em menos de 1 hora tinha 8 indivíduos presos. E isso só foi possível porque a DEFREC e o setor de inteligência da Brigada Militar trabalharam naquele caso e trabalham em todos os outros com uma sintonia muito grande. Então, quando a gente consegue colocar as relações institucionais dentro desse nível de complementação de informações e de trabalho, isso tem resultado bom para a nossa sociedade. Então, é muito importante isso, mas não só o setor de inteligência, obviamente, né? Toda a Brigada Militar e a Polícia Civil de Bagé, elas atuam com uma maneira muito integrada. E os meus planos para curto prazo, pelo menos, é fazer com que a DEFREC seja essa delegacia que muitas vezes dá uma boa resposta para a sociedade. Algumas vezes não dá, porque a gente, enfim, não consegue resolver tudo pelas nossas limitações pessoais, mas dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, é realmente fazer o nosso trabalho. Então, vou lhe agradecer, né, pelo ter aceitado o nosso convite, estar aqui no Câmara Entrevista nos contando um pouco mais como funciona o trabalho da DEFREC e também sua trajetória profissional. E desejar sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado.